Olá, seja bem-vindo. O Papo Livre está no ar pela TV Indaiá, canal 26 UHF, ou ainda você que nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores no www.tvindaiá.com.br e, claro, pelo Facebook, não tem plural, é Facebook/TV Indaiá. Estamos no ar ao vivo a partir desse momento. Comigo aqui o Sérgio Borsari, que vai falar para a gente sobre imposto de renda, o maldito e guloso leão que está aí a nossa cola de novo, e daí já viu, né? Nós vamos ter que morrer com esse trem aqui. Sérgio, obrigado pela participação mais uma vez. Brasileiro, como sempre, deixando para depois, né? Jair, é um prazer estar aqui de volta com vocês, falar sobre esse assunto aí que a gente, nessa época eu vim no começo de março aqui, falar um pouquinho sobre o imposto de renda e relembrar o pessoal agora que o tempo está esgotando, né? Foi dada a largada, foi virado a ampoleta lá, né? E até o dia 28 de abril. Esse ano, lembrando bem, né? 28 de abril, não é 30 de abril não, porque 30 de abril é um domingo. E a Receita Federal sábado e domingo não trabalha, senão vai cobrar hora extra e já vê o preço que eles estão cobrando do salário deles aí, né? Não é fácil, né? Então, lembrando a todos que começou aí no início de março, né? E nós temos até 28 de abril, a 0 hora, né, de 28 de abril, né, 23h59, mas não deixa para a última hora. Se dá de congestionar os computadores, dá de ter uma queda de energia ou qualquer coisa assim, você vai pagar a multa. O imposto já não está fácil de pagar. Imagine você perder o prazo de pagar R$ 165,74 de multa ou 20% do seu imposto devido, qual for maior. A receita que é o maior, não quer o menor, não. Então, se o seu aplicar a base de cálculo e der maior que 165, você vai pagar mais do que esse valor. Então, quer dizer, se a gente já reclama de pagar o imposto normal, que o leão já mordeu, né? Porque nós estamos falando da fotografia do ano passado. Nós estamos falando tudo o que aconteceu em 2016 e contando essa realidade aí para a prestação de contas, na verdade, do nosso ano que passou. Então, mais 165 saindo do nosso bolso, é bom guardar, né? Quem tem que declarar? Bom, todo mundo que recebeu no ano passado acima de 28 mil... Vamos lá, só pegar o valor aqui. 28.559,70 para ser exato, né? Quem recebeu esse valor. Quem possuía bens, patrimônio até R$300 mil no dia 31 de dezembro de 2016. Mas lembrando que esse valor do seu patrimônio é o valor histórico, é o valor que você comprou a sua casa para a sua escritura, é o valor da nota fiscal ou do recibo do seu carro, não o valor que está no mercado hoje, porque a Receita não valoriza esse valor. Só vai ter uma valorização quando você fizer a venda ou através de um ganho de capital. Então, lembrando, quem tem um patrimônio até 300 mil com valor original de compra, então você comprou sua casa há 20 anos atrás e pagou 100 mil, é 100 mil que você considera para chegar nesses 300. Então, esse é obrigado a declarar. Quem teve ganho de capital, ou seja, ano passado vendeu alguma coisa e aferiu o ganho de capital, pagou imposto sobre isso, então tem que prestar conta para o imposto de renda. Não é que você vai ter imposto a pagar, porque esse imposto já era devido lá atrás. Quando você fez a venda, você estava devendo esse imposto. Então, agora você só tem que prestar conta. Quem teve receita boa de atividade rural, lembrando aí quem trabalha com atividade rural, acima de 142.798 também, o produtor rural, né, coitado lá na lavoura, sol a sol, e tem que pagar imposto ainda, né, tem que fazer a declaração. Optou pela isenção de ganho de capital na venda de imóveis. O que é isso daí? O governo, há uns 5 anos atrás, ele desenvolveu uma sistemática onde você poderia, quando vendesse um imóvel, tivesse qualquer ganho de capital, e aplicasse esse dinheiro total do recurso no prazo de 180 dias em outro imóvel residencial, ou seja, para alavancar a construção civil e também gerar emprego, com certeza, ele isentou todo o ganho de capital desse valor. Então, você tinha uma casa lá de R$100 mil que você comprou há 10 anos atrás. Você pegou, vendeu ela por 1 milhão hoje. Esse 1 milhão você aplicou num outro imóvel residencial novo, nesse período, dentro de 180 dias, esse ganho de R$900 mil era isento de imposto. Então, uma coisa boa, mas para quê? Para incentivar a geração de emprego, construção civil, a indústria. Então, mas mesmo assim você tem que declarar. Recebeu acima de 40 mil de rendimentos isentos. O que é rendimento isento? Rendimento de caderneta de poupança, que é os juros, rendimento, ou seu fundo de garantia, de repente você sacou seu fundo de garantia. Lembrando que o fundo de garantia inativo, que o pessoal está sacando agora, só vamos declarar lá em 2017. E a base de 2017 que a gente vai fazer em 2018. Então, ou seja, esse ano é tudo que aconteceu lá em 2016. Passado. Isso. Então, quem teve rendimento acima de 40 mil de rendimentos isentos, fez operação em bolsa de valores, né, em mercadorias e títulos de futuro, e passou a ser residente no Brasil em 2016, ou seja, se você voltou do país de origem, você é obrigado a declarar. Uma outra polêmica muito grande sobre a obrigatoriedade, tem gente que recebeu menos que o 28.559 de imposto de rendimento tributável. Mas durante o ano de 2016, teve alguma retenção na fonte.
tirou férias, recebeu umas horas extras naquele mês e teve lá 30, 40 reais de imposto de renda retido na fonte. Ele é obrigado a declarar. Para pegar a restituição e ao mesmo tempo porque você foi informado na DIRF da empresa que você trabalhou, ou o serviço que você prestou. Por exemplo, a pessoa não teve aí, porque aqui dá uma média de 2.300 e poucos reais por mês. Isso. Né? Mas imaginando que o cara tem uma empresa, ele tem o nome dele ligado no CNPJ, que também a empresa não faturou nada o ano inteiro. Mesmo assim, ele tem que declarar. Ele não é obrigado a declarar pelo regime da Previdência, do Imposto de Renda. Mas o que a gente aconselha? Se você é dono de uma empresa, você tem negócios, alguma coisa assim, a gente indica declarar tanto para deixar os seus bens, por quê? Você precisa manter a sua conta em banco, você precisa manter alguma informação e a primeira coisa que o banco pede é declaração de imposto de renda, é qualquer coisa nesse sentido, para quê? Para comprovar que você ainda está regular perante a Receita Federal. Então, não é obrigatório, quem participou de uma empresa como sócio, titular ou simplesmente sócio, né? Prestou o nome lá, vamos dizer assim, a gente aconselha a fazer a declaração. Você pode precisar para abrir uma conta em banco ou qualquer coisa nesse sentido. Não é obrigatório, mas é aconselhável. Tá. Bom, de qualquer forma, aí nesse caso ele pode fazer a declaração simples lá, como é que chama aquele modo simplificado? Isso, nós temos dois modos da declaração. Uma é que é a declaração completa, onde você vai colocar lá todas as suas despesas, então você coloca os dependentes, filhos, pais, avós, qualquer coisa que dependa de você. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto do dependente, acho que é muito importante falar sobre isso. Mas você vai colocar despesas médicas, despesa com escola, despesas com pagamentos que você fez, que é a declaração completa que chama. E aí você vai ter no campinho da própria declaração de imposto de renda, ele aparece lá com a sua declaração completa quanto de imposto você teria a pagar ou a restituir. E na simplificada, que é uma sistemática um pouco mais simples que o governo criou, que você não precisa comprovar nenhum dos seus rendimentos. Ele simplesmente pega do valor da sua renda, deduz 20% e esse passa a ser a base de cálculo para aferir o imposto a pagar ou a restituir. Então você vê qual é a melhor, né? Na verdade, dá para escolher. Então vou escolher qual é a melhor e aí eu vou transmitir a declaração. Então existe a simplificada e a completa. Tá. E como é que eles fazem isso? Por exemplo, eles fazem um cruzamento, por exemplo, com o seu CNPJ, alguma coisa assim? Na verdade, o que acontece? Hoje, a Receita Federal, como a gente falou, ela é muito avançada com relação às informações que ela tem. Então, o banco de dados dela é gigante. Então, ela tem informações do seu cartão de crédito, da sua movimentação bancária, as empresas que vocês prestaram serviço, que a gente prestou serviço ou trabalhou assalariado, qualquer coisa assim, ele tem essa informação. E também temos a DIRF, que toda empresa que você trabalha é obrigado a informar. Então, quem recebeu qualquer rendimento, a gente informa na DIRF, que é a declaração de imposto de renda retido na fonte, mas não só da declaração. A gente tem todo um trabalho para fazer em cima disso. Aí o que acontece? A gente pega essas informações, cruza toda ela, então o que a gente aconselha? Declara tudo que você tem. Por quê? Senão você vai cair na malha fina. O conselho que a gente dá lá como escritório, chegando no meado de julho, mais ou menos, que começam os lotes de restituição, a gente pega todas as declarações que a gente fez e consulta no site da Receita Federal, vê se ela foi processada ou se não foi processada. Se não foi processada, a Receita abre uma chance de você retificar. Então você vai lá, abre um campo, que ela já vai dar, e lá vai estar informando, olha, a fonte pagadora, número CNPJ 00 alguma coisa, informou que você recebeu tanto, e você informou que ganhou tanto. Verifique e corrija a sua declaração de imposto de renda ou entre em contato com a fonte pagadora. Às vezes pode acontecer da empresa errar. Se a empresa errou, você vai lá, liga para a empresa ou vai atrás e corrige essa informação. Ou se você estiver errado, dá tempo de fazer uma correção. Pode ser que você pague mais imposto, pode ser que você tenha uma restituição um pouco maior, só que você evita a malha fina. A partir do momento que você cair em malha fina, se você tiver errado, você além de ter o imposto devido, em cima desse imposto você tem uma multa de 75% do valor do imposto. Porco, cara! Ou seja, vale a pena verificar, conferir, porque é muita informação e às vezes a gente esquece de alguma coisa. Cuidado com os cartões de crédito, né? A gente sempre avisa. Se você não tem renda nenhuma ou não fez nem declaração de imposto de renda e gastar acima de 28 mil no cartão, você corre o risco de cair na malha fina. Cair na malha fina, né? Porque você está gastando mais do que você ganha, né? Aí ele tem que justificar e é complicado. A gente fala. Minha casa, minha dívida. A famosa. A famosa minha casa, minha dívida, né? Isso aí, a pessoa tem que declarar também? Sim, ela é obrigatória a declarar, porque... Não, no sentido, se minha casa, minha dívida dela, e com o patrimônio que ela tem, se tem um carro ou um outro terreno, alguma coisa, ultrapassa os 300 mil reais de bens. Se não ultrapassar esse valor, não tem obrigatoriedade de declarar.
Agora, se ele tem que declarar a dívida dele. Então, ele comprou um imóvel lá se não me engano, 290 mil reais, né? O teto da Minha Casa Minha Vida. Então, ele comprou uma casa de 200 mil reais e ele tem que declarar lá no campo de dívida e ônus o valor da dívida que ele tem. Isso. Tá, e ano a ano ele vai reduzindo a dívida que ele tem. Entendi. Aí ele vai diminuindo. Então, assim, a obrigatoriedade de declarar Minha Casa Minha Vida é só se ele tiver a quantidade de bens Vamos imaginar que ele comprou lá o apartamento lá, 290 mil reais. Isso. E ele tem um carro de 30. 320, declara. Tem que declarar. Agora, o 30 mil desse carro é o que ele pagou na nota fiscal. 30 mil, o carro não valoriza, né? Só perde. E o patrimônio, mesmo quando ele coloca... Bom, aí na verdade ele não teria que pagar o imposto, porque ele está devendo, né? Ele não paga imposto nenhum, mas ele é obrigado a declarar pelo valor do bem que ele tem. Ele pegou lá. Ele é obrigado a declarar. O fundo de garantia, você falou que se ultrapassar 40 mil somando, né? O rendimento de poupança, o rendimento isento não tributado. Nos informes que os bancos mandam, que as empresas mandam, ele vem muito bem detalhado, ou seja, rendimento tributado na fonte, rendimento sujeito a tributação exclusiva na fonte, que nem a aplicação financeira já é diferente da poupança. O imposto de renda é tributado exclusivamente na fonte. Ele não é isento, mas ele já foi tributado lá atrás. Então, já vem lá tudo informado, muito separadinho, para poder facilitar na hora do preenchimento da declaração de imposto de renda. Isso facilita bastante. Então, ajuda. Agora, o que a gente está um pouco preocupado aí, nós do escritório e acho que todos os contribuintes, que esse ano a Receita, na verdade, está esperando 28 milhões e 300 mil declarações. Então, é uma quantidade muito grande de declarações. E até o momento ainda não chegamos em 10 milhões. Então, ou seja, já passou metade do nosso prazo. tempo, né? Lembrando que dia 14 é feriado, dia 21 é feriado, são sexta-feiras aí, e vai emendando a coisa e vai diminuindo a quantidade de dias úteis, né? Para a gente tá fazendo isso. E uma preocupação é disso afunilar lá na reta final, né? Vamos dizer assim, e não passar todos os carros que precisavam na linha de chegada. No funil lá não vai passar todo mundo, né? Tem uns computadores gigantes lá de informação, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado e vamos acelerar. Eu acho que tem coisas que é muito simples, são informes que as empresas já mandaram. Se não mandaram, tem muitos sites que você entra e consegue fazer. Da Previdência, hoje a gente tira tudo pela internet, que nem quem é aposentado. Quem é aposentado também, dependendo da faixa de renda dele, ele é obrigado a declarar, né? Então, é complicado, porque às vezes ele não é que ele ganha 2.300 dessa nossa Previdência tão famosa, né, que paga muito bem, mas ele tem às vezes outras fontes de renda, como um aluguel, como qualquer outra coisa assim nesse sentido. Então, obrigado a declarar. Na verdade, gente, a questão é assim, de qualquer jeito, o leão está com fome, está babando. Olha o sentido figurado, hein? Aquele leão do desenho animado salivando, né? E você é aquele bichinho que está correndo dele, mas ele pega. Então, muito cuidado. Aí, vocês fazem um imposto lá no escritório. Isso, nós temos hoje lá mais de 30 profissionais qualificados para estar atendendo essa demanda de trabalho. Então, todo dia aí das 8 da manhã às 17h30 a gente está com as portas abertas. O endereço sábados, lá? Das 8 ao meio-dia, a Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 1942, que é a nossa tão lindo e maravilhoso Parque Ecológico, né? E também pelo telefone 3825-5196, você pode agendar seu horário lá e a gente atende fora desse horário sem problema. Então a gente tá um pouquinho até mais tarde lá durante todo esse dia na época do imposto de renda. Isso é comum para a vida do contador. Não tem jeito. Tá certo então. Sérgio, obrigado por falar sobre isso. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto. Eu vou continuar conversando com o Sérgio aqui no segundo bloco e nós vamos falar sobre aposentadoria, sobre essa zoeira total da Previdência, o que estão querendo fazer da Previdência aí. E ele, como é um profissional da área, eu gostaria de ouvi-lo sobre as suas impressões sobre essa questão que está polêmica. Eu, particularmente, já não sei o que mais pensar a respeito. Mas não saia daí, o papo vai ser interessante, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Papo Livre, o papo aqui continua com o Sérgio Borsari. Nós vamos falar agora, Sérgio, sobre a Previdência, né? Que na verdade deveria ser uma previdência, mas tá feio o pau, rapaz. O que você tem observado aí? Pelo que nós estamos vendo aqui, na verdade nós não vamos poder mais aposentar, quer dizer, e eu acho que se for aprovado do jeito que está no Congresso, que está lá para votar, eu acho que já foi, está esperando só a sanção do presidente, eu não me lembro bem, mas enfim, tá. Se passar do jeito que está a legislação prevista aqui,
pessoal vai partir para clandestinidade, para não, clandestinidade não é a palavra, mas para informalidade e não vai pagar mais. Aí quebra de vez. Ou eu estou errado? Não, gente, pior que você tem toda a razão, que a gente está vendo que o valor que você vai contribuir durante todo o seu período ativo é inviável. Na verdade, você vai fazer um cálculo que não vale a pena você estar contribuindo pela Previdência. Porque lembrando, né, quando você recebe o seu salário, parte dele, de 8% a 11%, depende da sua faixa salarial, você vai recolher para a Previdência. Então, sai do bolso do trabalhador. Só que a empresa, por outro lado, ela recolhe 22% do valor do seu salário também para a Previdência, para a parte dela da contribuição para que você aposente. Então, ou seja, cada R$1.000 que você ganha, 330 mais ou menos, vai para essa conta para um dia você se aposentar. Então, imagine, numa vida toda que você tem, todo o seu salário somado, 30%, 35% fica lá guardado. Lembrando que esse dinheiro ele vai render juros sobre juro, né? Ele teria que fazer a coisa girar, como qualquer previdência privada, qualquer empresa comum, que uma previdência privada hoje, a gente tem a posição que ela cobra uma taxa de administração e mesmo assim fica melhor do que a previdência do governo, ou seja, alguma coisa está errada. A conta não fecha. A conta não bate, não fecha. Dá, porque para e pensa. E aí, assim, tem um detalhe também, gente, o governo, ele tem que contribuir com uma parte, porque é uma parte do patrão, uma parte do empregado e depois tem a parte social do governo. Mas essa parte social não está caindo na conta da Previdência. Sim. E é por isso que está esse rombo exagerado, porque a conta realmente não fecha. E hoje, na verdade, né, o grande penalizado, né, a culpa está sendo jogada para o trabalhador que aposenta por idade, né, por tempo de contribuição, que é o quê? É a parte social. Então, vamos dividir o joio do trigo aí, né? A parte da empresa é a previdência do trabalhador, que contribui lá os seus 35 anos, 30 anos mulher, como era anteriormente pela lei. Então, sobre isso, ficaria guardado esse valor lá para a aposentadoria da previdência normal do trabalhador. A parte social, existe impostos como contribuição social sobre o lucro líquido, existe parte do PIS. Então, a própria sistemática do governo foi criado impostos, além do imposto de renda, que na verdade o governo viveria do imposto de renda, que é sobre a renda você paga uma parte para ele. Certo. O IPTU é para outro fim, cada imposto tem a sua finalidade. Então, essa parte ele que está lá para cobrir essa pessoal daqui, a parte social que a gente chama. Então, a Previdência, só que simplesmente se misturaram tudo no mesmo bolo e aí a conta não fechou. Não vai fechar. Então, por isso acho que a CPI da Previdência aí é bem-vinda, porque precisa. O que eu agora vou fazer uma crítica aqui e assim, tem aqueles que não vão gostar do que eu vou dizer, mas é a mais pura realidade. O que o PT fez com esse país é algo assim assustador. Ele quebrou o país, desmontou, principalmente esses últimos anos do governo Dilma, ele arrebentou com o país. Nós temos aqui, gente, o Correio. Os Correios eram sinônimo de excelência. Os Correios, no Brasil, eram uma das instituições mais respeitadas. Eu me lembro, se não me falha a memória, na década de 80, 90, eram 3 instituições, assim, não nessa ordem que eu vou dizer, mas entre as 3 instituições mais respeitadas no Brasil estavam a Igreja Católica, as Forças Armadas e os Correios. Eu não sei qual era a ordem, mas eram as 3 instituições mais respeitadas. O Correio está quebrado. Porque né? O que o governo... Estão falando em privatizar o Correio agora, porque não tem saída. Quebrou. O que o governo tirou nesses últimos anos do Correio, mais de 6 bilhões de reais dos cofres do Correio, não tem empresa saudável que dê conta, que aguenta. Eu sei que a gente fecha a contabilidade de muitas empresas lá e não tenta fazer milagre. Se está escorrendo, a torneira está aberta desse lado, quanto que entrar de água, ela vai sair. Vai sair. E o que acontece é uma vergonha, né? Um país como o nosso. Quebrar uma Petrobras, que é uma empresa que tem exclusividade na exploração de petróleo. Quebrar um Correio, que é uma empresa que também tem exclusividade nas distribuições de correspondência no país. Então, ou seja, eu mesmo já vi pelo próprio Correio, já chegou até lá o escritório, porque a gente faz algumas entregas, não de correspondência, ou seja, de envelopes, de documentos do escritório, e o Correio uma vez foi lá e falou, não pode fazer essa entrega, tem que ser via Correio. Aí explicou que era uma coisa padronizada, que era uma devolução de documentos da empresa, mas assim, o Correio era uma instituição séria, ou seja, você colocava uma carta lá, chegava no destino, não você tinha. Despachava lá o SEDEX, pelo amor de Deus, foi uma revolução para o nosso E hoje o SEDEX tem o SEDEX 10, SEDEX 5, porque o SEDEX, na verdade, era uma forma de você agilizar o trabalho. Sim. Hoje criaram 3, 4 versões do SEDEX para não chegar no destino no tempo certo. Atrasar. E ter 1 milhão de problemas. Eu estava conversando com o Sérgio aqui agora sobre isso, uma coisa que me impressiona bastante. Gente,
Nós não tivemos esse ano aqui estrada suficiente para escoar nossa produção de soja, que bateu o recorde, porque não tinha estrada. E o governo pegou, o governo do PT, eu vou criticar de novo essa massa não falida que faliu o país, pegou dinheiro nosso para fazer porto em Cuba, fazer usina na Venezuela, dar dinheiro para fazer estrada não sei aonde, lá na África, e nós não temos estrada para nosso uso aqui. Não tem estrada de ferro para baratear o custo da produção. Quer dizer, é revoltante, né? Aí faz política, chega lá para aqueles infelizes que passam necessidades no Nordeste, dá meia dúzia de Bolsa Família, os caras votam, tá tudo certo, mantém os caras ali. Aí destrói a Petrobras, destrói o Correio, para manter uma máquina destruidora no poder. E aí, agora nós estamos aqui discutindo a Previdência, você de casa, provavelmente como eu, não vai conseguir se aposentar, porque o dinheiro que está caindo lá não dá conta de cobrir o buraco. E assim, você pode ter certeza, se a parte das empresas não conseguir bancar, se esse projeto não aprovar, a conta não vai fechar, a parte social vai ser cortada. Você pode ter certeza. Como já vem vindo, antigamente, você contribuía por um certo tempo, completava 60 anos, né? E você apresentava por idade nessa parte social. É um salário mínimo, ninguém vai ganhar mais que isso. Agora já está 15 anos de contribuição para você ter essa aposentadoria. Então vai chegar ao ponto que também a aposentadoria social tem que ter o mesmo tempo de contribuição do empregado normal. Então, ou seja, a parte social também está sendo extinta dessa categoria. Quer dizer, o governo está tirando o corpo dele fora. Sim, totalmente. E é inadmissível. É isso que eu estou vendo, né? O governo está tirando o corpo dele, o governo está tirando o corpo dele fora dessa conta, tá certo? Ah, porque acabou, não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque é isso que a gente fica triste, porque a população não se dá conta. Você quer ver uma coisa? Vê se eu estou enganado, você de casa. Esses tempos atrás, e eu sempre disse isso, a Dilma só caiu porque faltou comida na mesa do trabalhador. Porque se não tivesse tido acontecido o desemprego, ela estaria lá porque o povo está se lixando para a roubalheira que estava acontecendo nos bastidores. Tem nego aí que está achando ainda que Zé Dirceu é um herói. Bandido, está preso, canalha preso, ele e a curriola dele, tá certo? E aí o errado, na verdade, é o Sérgio Moro que está querendo botar ordem na casa. O errado é a polícia que faz o trabalho dela. É o capim comendo a vaca. Né? Nós estamos numa situação dessa. E agora, qual é a regra hoje? Você saberia dizer qual é a regra hoje para aposentar? Estava a regra dos 90 a 95, que é o quê? Você somar o tempo de contribuição seu mais a idade, que seria, então, vamos falar em 60 de idade mais 35 de contribuição, daria a regra dos 95 para homem, 90 mulher. Só que já foi feita outras alterações aí nesse meio que, na verdade, vou ser sincero, está difícil até de acompanhar, porque é tanta mudança em cima de mudança, que o projeto, eu tenho quase certeza que o Temer não vai sancionar isso aí, que a pressão está muito grande em cima dele. Por outro lado, se ele não fechar isso daqui, a Previdência quebra. Então, ou seja, está uma balança quebra muito grande. Por causa do governo. Pelo roubo. Pelo roubo. Vamos ser sinceros, falar o português claro. Pelo roubo que fizeram. Roubo, desvio, má administração, improbidade, é uma coisa de louco que eu acho que teria que ser punido. Eu achei mais que você estava falando de desvio de dinheiro para esses outros países, e eu ouvi falar que alguns desses países que foram beneficiados com não pagaram as contas. Além de não pagar, estão expulsando as empresas que nem foi feita estrada, então tem a operação do pedágio, que as empresas que construíram lá, que estão todos aí nessas empresas de lava-jato da vida, que não é o coitado do lava-jato aqui do carro, mas é o lava-jato, eles estão lá dentro e estão sendo ameaçados pelo governo por ser expulsas, porque elas não são idôneas. Então elas vão ser expulsas do país por ser idôneas, mas eles vão ficar com o pedágio e com a estrada e com o benefício, e nós não temos como escoar a nossa soja que a gente planta aqui. Pois uma vergonha. É uma vergonha. Gente, nossos portos nós não temos estrada de ferro, nós não temos estrada de ferro. A estrada de ferro baratearia em pelo menos 30%, no mínimo. No mínimo 30% o custo da produção brasileira, principalmente da produção agrícola. 30%. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Falar num país de bilhões de habitantes. E gente morrendo de fome aí. Aí vem esses babaca aí, esse bando de safado, como eu disse, vai lá no Norte e Nordeste, que tem gente passando muita necessidade, porque os coronéis não deixam as coisas acontecerem lá, porque precisa de vaca de presépio, precisa de nego que vai votar neles lá. Distribui meia dúzia de cesta básica, Bolsa Família, Bolsa não sei o quê. Os caras ficam felizes da vida, compram uma televisãozinha de 42 polegadas, está realizado, né? Come um pouco melhor, né? Isso não é preconceito, gente, isso é fato. Come um pouco melhor, aí mantém essa corja no poder que está aí. Renan Calheiros, Romero Jucá e outros que não caíram ainda, mas
estão na alça de mira do cara lá. Né? Como diz um amigo meu, todo mundo vai pro baile do Moro, só não sabe quando vai chegar o convite. É verdade. Mas enquanto isso, nós estamos tendo que aguentar esses caras lá no Congresso, fazendo essas barbaridades. E aí, uma notícia que essa semana passou aí, o ministro das Comunicações foi textual, vai ter que privatizar o Correio. Nos Estados Unidos... Contra essa privatização, que eu acho que é importante se privatizar, porque daí elimina qualquer chance de outro governo voltar, quem está aí, e quebrar a empresa. E quebrar essa empresa. Então privatiza tudo. O que o governo tem que cuidar? Tem que cuidar da Previdência, tem que cuidar dessa parte social, da saúde, educação. E o básico, na verdade, hoje na saúde você tem que pagar o plano de saúde. Educação você tem que pagar uma escola particular. Bem, não desmerecendo a educação pública, mas eles não dão conta do volume. Porque não foi investido nesse setor, não foi abandonado. Então, a gente quanto ganha um professor, gente? É vergonhoso. Eu fui casado com uma professora, trabalhava pra caramba. Né? Se você vê o que ela recebia, e olha que ela tinha um bom salário, mas o que ela recebia, pelo que ela produzia e pelo que a universidade produz, pelo que eles produzem, o salário deles é ridículo. É ridículo. Imagina esses professores que dão aula no dia a dia nas escolas, que dão aula no ensino médio, na pré-escola, se matam, se desdobram e tem que dar aula em 3, 4 escolas para poder fazer um salário razoável para manter a família em casa. Quer dizer, gente, isso é um absurdo. O professor hoje ganha muito menos do que esses políticos que estão torrando o nosso dinheiro, quebrando a gente aí de todo jeito. É lamentável, isso é uma coisa dele. É uma vergonha para o nosso país ter um salário medíocre. Para quem vai informar pessoas que vão ter a vida. Então, o professor é a base nossa, lógico. A base em casa, educação, com o pai e a mãe, mas a formação nossa, de conhecimento, essas coisas, eu acho que é. E Sérgio, nós estamos falando aqui de São Paulo. Nós estamos falando de São Paulo. Tem professor na Bahia. Pior. Que coitado da aula por salário mínimo. Quando recebe. Porque daí o governo também desviou todo o dinheiro e não consegue receber o salário no final do mês. Então, se a gente não mudar um pouco dessa história, eu acho que fica complicado. Lembrando, né, que a Previdência, para quem é assalariado, ele não tem opção. Ele é obrigado a contribuir porque desconta na folha, o patrão dele é obrigado a pagar, a gente não tem como fazer nada, não tem outra opção. O empregador ou quem é autônomo, alguma coisa assim, ainda consegue fazer uma previdência privada e tentar complementar. Mas o trabalhador também tem que tomar um pouco cuidado, que a previdência privada também tem taxa de administração, tem que tomar muito cuidado com o banco que você vai aplicar, porque tem muitos bancos por aí que a gente não sabe se amanhã abre a porta, né? Porque se der uma crise... Vai no Pan-Americano da vida e depois quebra. Aí, ó, eu só para concluir o meu raciocínio lá, que eu estava dizendo que a Dilma só caiu porque faltou pão na mesa do brasileiro. Aquela manifestação, caiu a Dilma, agora estão com essa palhaçada no Congresso lá, fizeram uma outra convocação, meia dúzia de gato pingado. Ninguém está nem aí. Não é comigo. Não é comigo, agora não é comigo. É por isso que o país está nessa lama que está, os caras estão fazendo o que querem com a gente, por quê? Porque o povo brasileiro ficou tão vaquinha de presépio que está difícil superar. Por quê? Porque a pressão popular ela só vai se faltar. Se você fechar a torneirinha do dinheiro dele, e pode apostar, se continuar desse jeito, o dinheiro continuar assumindo do jeito que está no mercado, o cara vai para a rua de novo. Mas sobrou uns trocadinhos, deu para tomar uma pinguinha no fim de semana, tomar uma cachaçinha, uma cervejinha, tá tudo certo. Não é comigo a conversa. Sérgio, obrigado pela participação. Desculpe aí o desabafo, mas eu que agradeço. Não dava para não falar. É importante falar, porque é um meio de comunicação em massa. Eu acho que temos que falar, temos que passar para a população o que está acontecendo. Porque está difícil a coisa. A gente, como empresário, sofre na carne ali todo dia, se matando para poder pagar o imposto e ver o pessoal fazendo a farra do boi, né? Aí a carne não é fraca, não. Aí a carne não é fraca, não. Aí não. Gente, obrigado pela participação. Você de casa, obrigado pelo carinho da audiência. Eu fico por aqui, a gente se vê no nosso próximo encontro. Não desliga a televisão. TV Indaiá tem mais programação local rolando na sua telinha. Fiquem com Deus e muita paz.